Bom, dado toda essa construção da eletrostática nas últimas aulas, né, tanto com o campo elétrico, né, quanto com o potencial elétrico, né, o potencial eletrostático, vamos agora, né, pegar exatamente todos esses conceitos que a gente trabalhou, né, toda essa parte que a gente chegou a estudar, e aplicar diretamente aqui nos materiais que nós chamamos de condutores, certo? Como vocês devem se lembrar, né, eu até falei isso na primeira aula, de que uma das coisas, né, um dos pressupostos que eu estava levando em conta, né, os conhecimentos prévios que eu estava levando em conta, que você, né, estudante que está vendo aqui as aulas deveria ter, era, né, dos conceitos prévios era qual era a distinção, né, o que eram isolantes e o que eram condutores, né? É só relembrando, né, de grosso modo, isolantes são os materiais em que as cargas não têm mobilidade. Então, se você coloca uma certa configuração ali de cargas, as cargas vão ficar paradas, elas não vão se mover porque elas não têm mobilidade. Em compensação, os condutores são aqueles corpos em que as cargas têm mobilidade, certo? Existem cargas elétricas, existem elétrons ali do material que não estão fixos a somente ali, né, um átomo e tudo, e por conta disso eles têm mobilidade. Na prática, né, a gente não precisa ter uma noção para aprender, né, para entender aqui eletromagnetismo, a gente não precisa ter uma noção de por que materiais condutores têm essa mobilidade, qual que é a origem intrínseca de por que as cargas, né, elétricas de um condutor, por que os elétrons têm mobilidade. Basta a gente saber que condutores são materiais em que as cargas elétricas têm mobilidade. Então elas podem se movimentar ao longo do material. Se a gente sabe disso, a gente já sabe fazer todo o tratamento, né, dos condutores na eletrostática, e inclusive essa aula é para isso, certo? A partir dessa leve, né, e muito breve definição de um material condutor é aquele em que suas cargas elétricas, né, têm mobilidade, a partir disso, né, o que eu pretendo com vocês é fazer a construção. Ok, dado que essa definição de condutor, o que a eletrostática fala para a gente sobre esses corpos? Como é que tem que ser o comportamento deles, certo? Como é que é a característica do campo de uma forma geral deles? Como é que é o potencial elétrico? Enfim, passar características gerais, né, porque os condutores, né, são um ótimo exemplo de como é que a gente pode pegar todos esses exemplos, né, da eletrostática e aplicar para algum contexto em específico. Uma outra razão também, né, que motiva a gente estudar condutores aqui, ainda nessa parte da eletrostática, é porque, como eu comentei com vocês, né, existem tanto os isolantes quanto os condutores, né, de forma muito geral, claro, existem mais classificações de materiais, né, mas enfim, né, para um primeiro curso de eletromagnetismo, na prática são essas duas classes que a gente trabalha. E na prática, se vocês forem parar para pensar, todo o tratamento que a gente fez até agora foi para materiais isolantes. E por que eu posso afirmar isso? Porque toda vez que a gente chega e fala assim, olha, imagina que você tem um corpo geral com uma certa densidade ρ, ok? Se você pode escolher a densidade de carga do seu corpo, certo? Seja ele um corpo com densidade volumétrica, seja ele um corpo com densidade superficial ou um corpo com densidade linear, se você pode chegar e falar, olha, a densidade desse corpo de antemão, certo? Como hipótese é essa daqui e resolve o problema. Toda vez que a gente escolhe uma certa densidade, passa a densidade e pede para calcular o campo, a força, qualquer coisa do tipo, a gente já está levando em conta que o material ele é um isolante. Por quê? Porque significa que essa densidade de carga que eu estou passando, certo? Seja independente da natureza dela, vai se manter durante todo o tempo. Porque imagina, né? Se eu chego e falo, olha, um corpo tem, né, uma densidade volumétrica ρ. Se ele é um condutor, essa densidade volumétrica pode variar, certo? Porque afinal de contas as cargas têm mobilidade, pode acontecer alguma coisa que vai fazer com que elas se movimentem, certo? Por exemplo, né, se eu chego e pergunto qual que é a força, né, por exemplo, que um fio pode gerar em uma carguinha Q, certo? Dado que o fio tem uma certa densidade lambda. Isso aqui já está implícito que o fio é um isolante. Por quê? Porque a partir do momento que eu trago uma carga para cá, se esse fio fosse um fio condutor, as cargas teriam mobilidade e, obviamente, cargas que teriam o mesmo sinal que essa carga Q tenderiam a se repelir e cargas que têm, né, o mesmo sinal de carga dessa carga Q tenderiam a se aproximar dela. Ou seja, a densidade de carga mudaria. E claro, se eu falo que meu fio tem uma certa densidade de cargas lambda, né, obviamente eu estou supondo que ela não está variando com o passar do tempo, senão o meu cálculo, né, não serve para nada. Então, né, ou seja, tudo que a gente falou até agora, né, a partir de densidades que a gente coloca e depois resolve o campo, depois resolve o potencial e tudo, foi levando em conta isolantes. Mas como nós temos essa outra categoria de materiais, o que a gente pode afirmar quanto aos condutores, né, levando em conta todo esse nosso aprendizado de eletrostática? Bom, para poder exemplificar, vamos desenhar aqui, né, um corpo genérico para ser exatamente, né, o nosso condutor genérico, né, para que a gente possa falar a respeito das propriedades desse cara, ok? Então vamos supor que esse cara daqui seja um condutor. E vamos começar descrevendo, né? Vamos, a partir de tudo que a gente comentou, vamos descrever exatamente qual vai ser o comportamento desse cara no que diz respeito,
né, a parte elétrica, que é a parte eletrostática. Então, a primeira coisa que eu gostaria de discutir aqui diz respeito da própria definição, certo? Vai ser simplesmente uma divagação. Primeira propriedade dos condutores que a gente consegue ter, no que diz respeito à eletrostática, somente com a definição do condutor. Qual que vai ser a primeira propriedade? Ela vai dizer respeito ao equilíbrio de um condutor, ok? Esse daqui até parece estar separado da palavra, deixa eu deixar ele um pouco mais próximo, mas o que eu quero dizer quanto ao equilíbrio do condutor? Bom, a gente sabe que um condutor ele pode estar carregado ou ele pode ser neutro, ok? Vamos supor que ele seja neutro, ou seja, a carga total dele seja zero. Se a carga total dele é zero, de cara a gente já sabe, poxa, ele está em equilíbrio. Se um condutor não tem nenhuma carga e você deixa ele parado, ele vai continuar do mesmo jeito que ele estava antes, não tem por que mudar. Certo? E bom, se ele está em equilíbrio, não tem carga nenhuma, não produz campo elétrico, não produz potencial elétrico e, enfim, a gente nem precisaria de eletromagnetismo para poder tratar esse cara, porque não teria carga. Porém, também existe a situação que a gente chega e fala o seguinte, vamos supor que eu pego esse condutor e eu coloque cargas elétricas nele. Okay? Então vamos supor que eu chego e falo assim, ó, chego, pego esse cara e eu coloco uma certa quantidade de cargas nesse condutor, ok? Vamos supor que eu faça isso. Dado que eu coloco essas cargas aqui, pela própria, né, definição de um condutor, o que eu posso afirmar quanto à distribuição dessas cargas ao longo do condutor, ok? O que é possível afirmar? E aqui, só refazendo um adendo que eu fiz na primeira aula desse curso, é o seguinte, a gente sabe que, na realidade, as cargas que se movem são os elétrons, que são as cargas negativas, ok? Porém, né, só refazendo um adendo, porque isso é importante, o eletromagnetismo ele surgiu, né, ele foi descrito conceitualmente, né, teoricamente e tudo, antes, né, inclusive experimentalmente, todos os resultados e tudo, o eletromagnetismo clássico foi antes da descoberta do elétron. Então, naquela época, não se sabia que somente cargas negativas poderiam se movimentar. Mesmo depois que a gente ficou sabendo que os elétrons, que são as cargas que se movimentam, nenhuma análise no eletromagnetismo é prejudicada quando a gente considera, ou quando a gente fala coisas do tipo, essas cargas positivas elas vão se rearranjar, elas vão se movimentar. Não tem nenhum problema você falar isso. Por quê? Porque sempre relembrando, o movimento de uma carga positiva, ele é, no eletromagnetismo, equivalente ao movimento de uma carga negativa na direção contrária. Então sempre, eu vou falar em diversos momentos nesse curso, vamos supor que as cargas positivas se movimentam daqui para lá. Eu vou falar de movimento de cargas positivas. Mas, obviamente, quando eu falo isso, eu não me refiro a movimento de prótons, que são as cargas positivas dos átomos, né, dos constituintes dos materiais. Sempre que eu falar movimento de cargas positivas, interprete, né, você pode interpretar como elétrons estão fazendo exatamente esse movimento, mas no sentido contrário, ok? A gente não precisa ser, enfim, ser pedante aqui e ficar falando, não posso dar exemplo que cargas positivas se movimentem, porque, né, na descrição teórica é totalmente equivalente. Você não precisa saber que são as cargas negativas que têm mobilidade para poder fazer eletromagnetismo. Então, sim, ao longo do curso eu vou falar diversas vezes, e provavelmente eu vou dar esse adendo outras vezes ao longo do curso, eu vou usar diversas vezes, né, a ideia de que, imagina que as cargas elas se movimentem, e eu vou estar tratando também de cargas positivas, ok? Então, né, o adendo está dado. Mas, bom, se eu coloco essas cargas positivas, né, aqui no condutor, o que vai acontecer com essas cargas, certo? O que vai acontecer depois, né, dado que esse cara é um condutor? Bom, a gente sabe que como esse cara é um condutor, essas cargas vão ter mobilidade. Então, se essas cargas quiserem se movimentar, elas vão se movimentar. Elas não têm por que ficar paradas aqui. E, na verdade, né, a partir do momento que eu chego e coloco uma certa quantidade de cargas num corpo, né, num condutor, não tem nenhuma razão para a gente achar que qualquer forma que eu coloque essas cargas, elas vão ficar paradas. O mais natural a se pensar é o que, olha, a partir do momento que eu colocar elas aqui, elas vão se movimentar ao longo do condutor até achar uma posição de equilíbrio, certo? Até achar aquela posição em que elas vão estar mais confortáveis. Porque lembrem, né, se a gente for recordar os nossos conceitos básicos do eletromagnetismo, cargas positivas se repelem. Certo? Cargas negativas também se repelem entre si, cargas positivas e negativas se atraem. Então, na presença de cargas elétricas num corpo, né, num condutor, dado que essas cargas elas têm mobilidade, elas vão gerar uma força de repulsão umas nas outras, essa força de repulsão vai fazer com que elas se movimentem, porém a gente sabe, inclusive experimentalmente, né, e até no ponto de vista conceitual é esperado isso, a gente sabe que vai passar um certo tempo, essas cargas vão entrar numa situação de equilíbrio. A gente sabe que elas não vão se movimentar eternamente. Quando você pega um condutor paradão ali na dele, as cargas não estão frenéticas o tempo inteiro movimentando igual doidos. Não. Elas, na hora que você coloca a carga, elas vão se movimentar para encontrar uma situação de equilíbrio, mas a partir do momento que elas encontram essa situação de equilíbrio, elas vão ficar ali por definição do que é o equilíbrio. Então, né, só para poder representar isso, imagina que as cargas, né, que eu estou representando aqui por essas quatro, né, por esses
4 sinais de mais aqui, imaginem que eles vão se movimentar e eles vão encontrar uma situação de equilíbrio. Aí vamos supor, só por hipótese, que a situação de equilíbrio seja essa daqui, olha. Uma carga aqui, outra carga aqui, outra carga aqui, outra carga aqui. Ok? Não interessa o que caracteriza esse equilíbrio. Não interessa se vai ser, se as cargas vão se distribuir igualmente, coisa que na prática, né, na maior parte das vezes não acontece só numa esfera. Não interessa como elas vão se distribuir aqui, se elas vão ficar, enfim, se elas vão tender a se aglutinar mais uma região do que outra, isso não interessa. O que interessa aqui, né, o que basta a gente utilizar para poder trabalhar, para poder escrever o condutor, é saber que essas cargas vão entrar em equilíbrio, independente de qual situação é esse equilíbrio. A forma como esse equilíbrio é dado, para a gente no momento não é importante. Mas bom, dado que esse cara daqui, né, dado que esse condutor agora entrou em equilíbrio, essas cargas não vão mais estar se movimentando, porque vão estar em equilíbrio. A partir disso, qual que é a primeira conclusão que a gente tira? Bom, se aqui nós temos cargas elétricas que podem se movimentar porque estão em um condutor, mas elas estão paradas, ou seja, em equilíbrio, o que significa? Isso só pode significar que aqui dentro do condutor o campo elétrico é zero. Okay? Necessariamente, a partir do momento que eu falo existe um equilíbrio, necessariamente o equilíbrio será aquela situação em que o campo elétrico no interior do condutor é igual a zero. Por que eu posso afirmar isso? Porque se esse campo não fosse igual a zero dentro do condutor, as cargas se movimentariam. Por quê? Porque cargas se movimentam na presença de campos elétricos. Então, se elas tendem a um equilíbrio e não se movimentam mais a partir dessa situação, a situação de equilíbrio é aquela em que o campo aqui dentro vai ser igual a zero. Então, né, a partir daqui da nossa noção de equilíbrio, qual que é a primeira informação que a gente consegue tirar? A gente consegue tirar de que o campo é igual a zero dentro do condutor, ok? E esse fato daqui é extremamente genérico, né? Ele não vale somente para essa situação daqui que eu passei para vocês, que é um corpo carregado, né? Então, por exemplo, uma outra situação, né, só para poder exemplificar, em que o campo elétrico lá dentro do condutor vai ser igual a zero pelo fato, né, de ele estar em equilíbrio. Né? Eu comentei com vocês que teria duas situações possíveis, certo? Uma delas era o condutor estar neutro, aí quando ele está neutro, obviamente, ele está em equilíbrio, né? E se ele está neutro, ele não tem nenhuma carga em excesso, então, realmente, né, essa propriedade continua sendo válida, certo? Se ele é neutro, aqui continua sendo válido. E também se ele era carregado, a gente chegou nessa conclusão. Porém, a gente consegue chegar nessa propriedade para um condutor neutro, mesmo em situações menos óbvias, como a que eu acabei de discutir, certo? Que é um corpo sem nenhuma carga e que está em um lugar que não tem influência eletromagnética. Uma outra situação que poderia acontecer, certo? É o seguinte, imagina que a gente tem um condutor neutro, né? Então ele não tem nenhuma carga, e ele está imerso em uma região com campo elétrico. Isso pode ser possível, certo? Ou porque eu aproximei alguma carga, enfim, isso aqui não interessa. Mas eu posso pegar esse condutor e me perguntar como é que ele vai se comportar quando eu chegar e colocar ele em uma região que possui um campo elétrico desse jeito daqui. Né? Aqui eu estou usando uma direção qualquer para o campo elétrico, mas obviamente esse raciocínio ele vale, né, em qualquer situação. Certo? Ou seja, eu tenho um campo elétrico externo, que eu vou representar assim. Mas, bom, dada essa situação, o que a gente pode afirmar no que diz respeito ao comportamento do condutor? O que vai acontecer com ele? Primeira coisa óbvia que a gente consegue falar é que é o seguinte, bom, se aqui existe um campo elétrico e as cargas aqui nesse condutor elas são livres para se movimentar, obviamente vai existir uma separação de cargas, vai existir uma polarização nesse material. Por quê? Porque a gente sabe que cargas positivas andam a favor do campo elétrico e cargas negativas andam contrárias ao campo elétrico. Então, se o campo elétrico está desse jeito, ele vai induzir as cargas positivas aqui dentro, né, a ficar mais para a direita e as cargas negativas a ficar mais para a esquerda, certo? Por quê? Porque elas vão seguir, né, a tendência natural de movimento, dado que existe um campo elétrico aqui que está sendo aplicado. Só uma observação aqui que eu gostaria de fazer, ok? Só para poder, inclusive, né, contextualizar alguns assuntos de aulas anteriores, olha só que interessante. Cargas negativas e cargas positivas. O que a gente pode falar a respeito disso? A gente pode falar que, a partir do momento que esse cara teve uma polarização nas cargas, apareceu um momento de dipolo elétrico. Okay? Só para mostrar mais um exemplo, né, de por que estudar dipolo elétrico, igual a gente fez nas últimas aulas, é importante. Okay? Qualquer polarização que acontece, né, e isso é muito comum acontecer em condutores, sempre vai fazer com que eles apresentem um momento de dipolo elétrico e aí, por consequência, né, vale aquelas considerações que a gente estava comentando. Agora, dado que existiu aqui uma separação de cargas, eu imagino que todo mundo deve concordar comigo que essa separação de cargas induz um campo elétrico. Por quê? Porque a gente sabe que campo elétrico sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Aqui existiu uma separação entre cargas positivas e negativas, então, evidentemente, essa separação ela vai induzir um campo elétrico aqui dentro, que eu vou chamar de campo elétrico induzido, ok? Que eu vou chamar aqui de E-ind.
Só para deixar claro que é o campo induzido por essa separação de cargas, que por consequência foi induzido por conta desse campo elétrico daqui externo, ok? Agora vê se vocês concordam comigo. Vamos lá, deixa eu só recopiar aqui, né, essa nossa situação, né, só o nosso condutor, para a gente poder fazer aqui a análise, né, com mais calma e eu não ter que apagar essa imagem para a gente poder ter essas duas. Vamos lá. Esse cara daqui, vamos analisar somente agora o interior do condutor. Dentro do condutor, a gente sabe que depois de aplicar esse campo elétrico externo e essas cargas terem sido separadas, a gente sabe que o condutor vai entrar em equilíbrio. E se a gente divaga um pouco sobre essa situação, na verdade, é até muito óbvio que vai ter que existir um equilíbrio. Por quê? Porque olha só, vamos pensar nessa carga positiva, mas poderia ter sido feito para qualquer outra positiva ou para qualquer carga negativa. Essa carga positiva, ela tende a se movimentar a favor do campo elétrico, certo? Evidentemente, porque é a forma como as cargas positivas se movimentam. Porém, a partir do momento que houve essa separação, aqui existem cargas negativas. Então, essa carga daqui vai começar a ser puxada por esses caras daqui. Então, pensa, essa carga positiva ela vai ser puxada pelo campo elétrico externo para ir para a direita, mas ela também vai ser puxada por essas cargas negativas para ir para a esquerda, certo? Então, olha só, cada uma dessas cargas vai ter uma força direcionando para um lado e direcionando para o outro. Obviamente, quanto maior é essa separação de cargas, mais intenso é esse campo elétrico induzido. Agora, essa separação de cargas ela é mais intensa quando eu aumento o campo externo. Ou seja, quando eu aumento o campo externo, eu faço com que as cargas venham mais para a direita, as cargas positivas, mas quando elas vão mais para a direita, elas começam a ser mais puxadas pelas cargas à esquerda. Então, se a gente tem uma força para um lado e uma força para o outro, é natural que, em algum momento, essas forças vão entrar em equilíbrio e a situação vai permanecer em equilíbrio. Então, a gente sabe que isso vai acontecer, que o equilíbrio vai acontecer, até porque experimentalmente isso é visto. Agora, vê se vocês concordam comigo. Se entrou em equilíbrio, né, a partir do momento que essas cargas entraram em equilíbrio, elas não se movimentam mais, o que a gente pode afirmar quanto ao campo elétrico aqui no meio? O campo elétrico total dentro do condutor. Necessariamente ele tem que ser igual a zero também. Por quê? Porque se esses caras estão em equilíbrio, significa que eles não se movimentam mais, significa que eles estão ali naquelas posições de equilíbrio. Agora, se eles estão estáticos, significa que o campo elétrico total resultante é igual a zero. Porque se não fosse igual a zero, eles se movimentam. Certo? Percebam que quando a gente fala que um condutor está em equilíbrio, isso necessariamente implica que o campo tem que ser igual a zero dentro dele. Porque se não fosse, as cargas se movimentariam e a hipótese do equilíbrio ela é quebrada. Então, ou seja, o campo elétrico aqui dentro ele tem que ser igual a zero. O que significa? Significa que quando a gente tem um condutor, a separação de cargas geradas pelo campo externo, induz um campo elétrico que é igual em módulo ao campo de fora. Ou seja, o nosso campo externo, certo? O nosso campo aqui externo, ele vai ser sempre menos o campo induzido. Ok? Por quê? Porque o campo induzido que aparece vai ser tal sempre para anular o campo de fora, exatamente pela nossa situação de equilíbrio. Okay? Então essa é a primeira propriedade, a mais básica de um condutor, e é uma das mais importantes, né, talvez, que é dentro de um condutor, certo? Na carne de um condutor, digamos assim, certo? Ali dentro do condutor mesmo, né? Necessariamente o campo tem que ser igual a zero a partir do momento que existe um equilíbrio. E lembrando, se nós estamos na eletrostática, o que significa eletrostática? Não significa, né, campos elétricos para distribuições estáticas de carga? Então, uma das hipóteses fundamentais da eletrostática é que nós estamos na situação de equilíbrio. Se a gente analisar alguma situação que não é de equilíbrio aqui, nessa primeira aula, ela não faz parte mais de eletrostática, ela faz parte de eletrodinâmica, porque não estamos mais no regime estático, estamos no regime dinâmico. Então, toda vez que a gente trabalha com condutores nesse regime da eletrostática, necessariamente, essa é uma propriedade que é sempre levada em conta, ok? Então, primeira propriedade, baseada somente na definição mesmo do que é um condutor. A partir disso, perceba também que a gente chega na conclusão de que o campo elétrico do nosso condutor, ele tem sempre que ser perpendicular à superfície, ok? Ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície, certo? Ou seja, se a gente pegasse aqui, né, ele sempre faria um ângulo de 90 graus. E por que a gente pode afirmar isso? Bom, exatamente por conta da questão do equilíbrio, né? O mesmo motivo de por que o campo elétrico dentro do condutor é igual a zero. É só pensar o seguinte, caso existisse algum ponto que o campo elétrico não fosse perpendicular à superfície, o que a gente podia fazer? Bom, separa esse cara em uma componente perpendicular, ok? Em uma componente perpendicular e uma componente tangente. Ok? Agora, olha só, se existe uma componente tangente, significa que as cargas que ficaram
né, exatamente nessa parte da superfície, o que vai acontecer com elas? Elas vão andar ao longo do condutor. Exatamente porque teria um campo elétrico apontando na direção do condutor, certo? Para uma região que não é a região de fora do condutor. Então, necessariamente, as cargas começariam a se movimentar e, por consequência, não seria uma situação de eletrostática, não seria uma situação estática, isso é uma situação dinâmica. Então, né, se a gente leva em conta que vai existir um certo equilíbrio, certo? Que as partículas, que as cargas elétricas vão atingir um equilíbrio, vão ficar estáticas, né, pela definição de eletrostática, a única forma que isso pode acontecer é se o campo elétrico, né, se o campo eletrostático sempre permanecer a 90 graus, né, da nossa superfície, né, uma característica interessante. Então, bom, dado que essa primeira propriedade diz respeito somente à definição de condutor, vamos falar agora das próximas propriedades. Ok? Então, deixa eu até copiar essa primeira propriedade daqui. Vamos agora para aquelas que levam em conta as leis da eletrostática, né, que foram desenvolvidas aqui, que são quais leis? Né? Lei de Gauss, integral de E dA, certo? O fluxo em uma superfície fechada do campo elétrico vai ser sempre igual à carga que tem dentro, dividido por ε0, e que é a integral de caminho em um caminho fechado. A circuitação aqui, né, do campo elétrico em uma curva, né, C qualquer, isso aqui vai ser igual a zero na eletrostática, ok? Então, dadas essas duas considerações, o que a gente pode afirmar mais a respeito de um condutor? Bom, né, primeira coisa que a gente pode falar, né, utilizando a lei de Gauss, ainda aproveitando esse nosso contexto de equilíbrio, é o seguinte. Vamos lá, vamos desenhar aqui nosso condutor novamente. Imagina que esse aqui é o nosso condutor, ok? Nós já chegamos na conclusão, imagina que ele seja um condutor carregado, ok? Então, dado que ele é um condutor carregado, vamos supor que ele seja carregado positivamente, temos aqui as cargas nele, certo? Enfim, está no equilíbrio, dado que está em equilíbrio, a gente sabe que o campo aqui é igual a zero, como a gente acabou de discutir tudo. Mas a partir disso, o que a gente pode afirmar? A partir disso, uma das coisas que a gente pode afirmar, ok? Que é a segunda propriedade, ainda dentro da questão do equilíbrio, é o quê? A gente pode afirmar que a densidade de cargas é igual a zero também dentro do condutor, ok? Eu vou até copiar esse dentro do condutor para poder ficar mais fácil. E qual que é a conclusão óbvia que a gente tira a partir desse fato, né, da densidade de cargas dentro do condutor ser igual a zero? Bom, se esse condutor, por hipótese, está carregado, mas no interior dele a densidade tem que ser igual a zero, qual que é a conclusão que a gente tira óbvia disso? De que as cargas elas vão estar todas concentradas na extremidade do condutor. Okay? Toda vez que você tem um condutor carregado, né, ele vai tender, as cargas vão se movimentar até chegar no equilíbrio, e esse equilíbrio ele é sempre de forma a carga estar concentrada aqui, na extremidade. Okay? Nunca vai existir uma situação de equilíbrio em que a carga vai estar no interior do condutor. E por que a gente pode afirmar isso? Percebam como é que a construção é simples. Imagine qualquer superfície fechada no interior do condutor. Qualquer superfície fechada. Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa daqui. Qualquer superfície fechada. Imagina qualquer superfície fechada aqui dentro, ok? Dado a escolha de uma superfície fechada dentro do condutor, vamos fazer agora o quê? Vamos calcular o nosso fluxo do campo elétrico, ok? Dado que essa aqui é uma superfície S, né, que é a que eu estou escolhendo, vamos calcular esse cara. Bom, a gente já sabe, por conta dessa propriedade daqui que a gente acabou de discutir, que esse fluxo tem que ser igual a zero, ok? Por quê? Porque, bom, se o campo elétrico ele é zero dentro do condutor, ele vai ser zero, inclusive, né, exatamente em todos os pontos dessa superfície que eu escolhi, certo? Porque, afinal de contas, ela está dentro do condutor. Se o campo elétrico é zero, quanto é que vai ser essa integral? Se o integrando é zero, vai ter que ser zero. Agora, pela lei de Gauss, esse cara daqui não é igual à carga que tem dentro da superfície dividido por ε0? Qual que é a conclusão imediata que a gente chega a partir disso? Que a carga dentro dessa superfície tem que ser zero. Não pode ter carga resultante lá dentro, certo? Todo o excesso de carga do condutor não pode estar dentro dessa nossa superfície, só pode estar fora dela. Agora, a gente não poderia ter escolhido qualquer superfície dentro do condutor? E para qualquer superfície dentro do condutor que a gente escolha, a análise não é exatamente a mesma? Campo lá dentro é igual a zero, por consequência o fluxo vai ser igual a zero e a carga dentro é igual a zero? Então isso aqui significa que a carga dentro de qualquer superfície que você escolha dentro do condutor, né, a carga interior dessa superfície vai ter que ser igual a zero. E o que isso significa? Significa que não pode haver carga dentro do condutor. Consequentemente, se o condutor está carregado, mas a carga não pode estar no seu interior, onde é que a carga pode estar? Só pode estar na extremidade, ok? E, enfim, isso daqui é a mesma coisa, né, que a gente falar que o ρ ele é igual a zero dentro do condutor, certo? A densidade de cargas volumétricas dentro do condutor vai ser igual a zero. Ou ainda, também uma outra forma de se falar, é que em um condutor, a densidade de cargas que a gente utiliza é a densidade superficial, ok?
Porque apesar dele ser um corpo tridimensional, certo? Toda a carga está concentrada exatamente na borda desse condutor. Então toda vez que você fala de um condutor, né, o que você calcula nunca é o ρ, você sempre calcula o sigma, porque afinal de contas, né, a carga toda vai estar distribuída ao longo de uma superfície, que é a superfície, né, enfim, que delimita o nosso condutor. Perceba como é que essa conclusão é extremamente interessante.